Boa noite, segunda palestra da nossa noite. Eu trouxe um reforço porque o assunto é pegado, né? É puxado. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Aninha? Prazer estar aqui. Que bom que Boa você noite. aceitou o nosso convite. O Jorge vai, então, ser o mediador dessa palestra, porque, olha, esse assunto vai dar o que falar. Jorge, vou deixar com você, tá bom? Vou saindo e vou interagindo aqui com a turma no chat, e daqui a pouquinho eu volto para a tela de novo. Um abraço. Outro. Tchau, tchau, Aninha. Bom, pessoal, boa noite. Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre a questão do gerenciamento, né, de projetos relacionadas à documentação técnica. Nós vamos ter uma palestra hoje muito bacana com um profissional que já tem uma vasta experiência no ramo de projetos. É uma área que, particularmente, eu adoro muito. Eu sou um estudioso da área de gerenciamento de projetos, né? E hoje nós vamos poder contar, né, degustar o conhecimento, né, de um profissional que já está aí com uma vasta experiência, tanto na área acadêmica quanto na área profissional, né? Então eu não vou utilizar muito nosso tempo aí para poder falar um pouquinho mais para o assunto, porque eu vou ter algumas perguntas para fazer. Ao final da apresentação do Anderson, nós teremos um determinado período para poder fazer perguntas a ele, tá? Então eu gostaria que vocês anotassem. Olha o Anderson chegando aí. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom, Anderson? Já é. Então, eu vou te apresentar aqui, já falei com o pessoal em relação ao que nós vamos degustar aqui hoje, tá? E ao final da sua palestra a gente vai poder fazer algumas questões. Eu vou anotar algumas questões aqui em relação aos participantes. Inclusive, eu também terei várias perguntas para poder fazer. Deixamos para o final, tá ok? Então, o Anderson Luiz Ribeiro é formado em Engenharia de Controle e Automação pela PUC Paraná, é técnico em Mecânica pela Cefet Paraná, possui MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV, pós-graduação em Engenharia Industrial 4.0, muito bacana, na Universidade Federal do Paraná, profissional com mais de 25 anos de experiência em Engenharia de Projetos Industriais nos segmentos de papel e celulose, química, petroquímica e óleo e gás. Atuou como gerente de projetos por mais de 10 anos, contribuiu na implementação de escritório de projetos, no qual foi gerente funcional, promovendo o desenvolvimento profissional e pessoal da equipe, assim como de práticas e metodologias de gestão de projetos e portfólio. Fundador da Exponencial Engenharia 4.0, atua também na formação de profissionais para projetos industriais. Então, nós teremos hoje uma aula, não somente uma palestra, não é mesmo, Anderson? É isso aí, a gente vai trazer bastante conteúdo aí, a ideia é realmente compartilhar conhecimento, né, compartilhar experiência, para ajudar aí o pessoal que está iniciando, às vezes tem uma certa dificuldade aí na organização, né, dos projetos, com gestão de documentação, e dar umas dicas aí bem legais aí para o pessoal já começar a mil os projetos, né? Beleza? Maravilha, então agora, cara, é contigo aí. Boa apresentação aí, estarei aqui acompanhando tudo, tá? Forte abraço aí. Valeu, obrigado. Vamos lá, pessoal, vamos fazer um compartilhamento aqui. Então, pessoal, primeiro a gente precisa dar um contexto, né, de que tipo de projetos a gente vai conversar aqui. Porque a gente tem aí diversos tipos de projeto social, projeto de arquitetura, projeto de engenharia, projeto de TI, né? E aqui a gente vai abordar principalmente a questão de projetos de engenharia, tá? Então, eu queria fazer primeiro, né, uma apresentação de um conceito básico aí de como que o projeto de engenharia ele é contextualizado, né? Para a gente ver o principal problema que a gente está tratando aqui, que é justamente o custo do erro, né? O custo da mudança, principalmente lá na parte da construção civil, da montagem, né? Então, a gente tem aqui, de uma forma bem simplificada, as etapas de um projeto, né, de engenharia, que começa desde a
da parte de conceito, daí você faz aí uma análise de viabilidade, e uma vez aprovado pela diretoria esse projeto que vai para frente, ele passa aí por uma engenharia básica, uma engenharia detalhada, depois a parte de suprimentos e construção e montagem, e daí vem startup, comissionamento, que eu nem coloquei aqui. Mas, enfim, o que é interessante aqui a gente enxergar, né, nessa imagem, tá? Quando a gente está trabalhando com projetos, eu até arrisquei colocar essa frase aqui embaixo, mas eu acho que tem tudo a ver, tá? Mudanças e erros são inerentes à engenharia. Até a questão do erro ali, né? A gente faz engenharia, mas a gente não pode errar. Mas, na verdade, a gente no dia a dia, a gente está lutando para não errar. No sentido de, justamente, alinhando as questões de comunicação, as questões de informações, de dados, de premissas de projeto, para que o projeto saia cada vez mais redondo, principalmente aí na parte de suprimentos e montagem. Então, quando a gente está falando em custo de erro de projeto, custo de mudança, o que acontece, né? Enquanto você está aí do início aí, da parte conceitual, viabilidade, engenharia básica e detalhada, igual falou o Wander ontem, né, na apresentação dele sobre qualidade técnica, enquanto está nesse pé, vamos dizer assim, do projeto, o custo é basicamente horas de engenharia, horas de refazer desenhos. A partir do momento que você tira da engenharia detalhada e coloca uma lista de material para compra e desenhos para construção e fabricação ou montagem, aí o custo do erro, né, de você não pegar, de você não acusar o erro até essa etapa, aí realmente ele sobe exponencialmente, tá? Então, assim, aqui, na verdade, é um resumo e a nossa palestra tem tudo a ver com isso daqui, que, na verdade, a gente faz o quê? O controle de documentos, né, o controle de informação, ela vem desde a engenharia conceitual. E aquilo que é muito falado, né, o projeto, ele muda, né? Então, o cliente lá, o profissional, o cliente que ele definiu algumas premissas e, ao meio do caminho, as premissas normalmente vão se alterando, vão se ajustando, seja para entrar dentro de um budget que ele tem, ou seja, até mesmo questões de mercado, enfim. Essa é a nossa luta diária aí, né, para estar controlando as mudanças de projeto e evitando esses erros de comunicação e erros de informação que causam aí os erros de construção e custos elevados no final do projeto. A gente passando aqui, voltando um pouquinho para o tema, né, eu coloquei responsabilidades do gerenciamento de projeto. Quando eu falo GDP aqui, seja gerente de projeto, seja uma equipe de gerenciamento de projetos, ou seja, até mesmo uma diretoria de gerenciamento de projetos, tá? Como um PMO, um escritório de projetos. Enfim, a responsabilidade global. E, na verdade, é uma responsabilidade só, é garantir o controle do fluxo de dados e informações corretos. Então, assim, vamos dar uma investigadinha nessa frase, né? Por que eu coloquei aquele correto? Porque, às vezes, você tem um fluxo bem definido, você tem uma distribuição de informação e de documentos bem definido, mas, na verdade, o que está tramitando é dados, informações incorretas, né? Então, o gerenciamento de projetos, ele tem que lutar sempre, todo dia, é uma questão diária, para garantir tanto o fluxo de informações, para que a informação e os dados cheguem na mão de quem precisa, né, no tempo certo, né? Quanto que essa informação seja correta, certo? Com as premissas corretas, com as definições de projeto, com as normas nas suas versões corretas, enfim. Essa é a principal responsabilidade, né? Daqui a gente consegue tirar algum conceito, assim, que é importante falar, que quando a gente fala aqui em fluxo de dados e informações, na engenharia, o resumo é que a gente está no final das contas, lá no final das contas, a gente mexe com vida humana, né? Então, quando a gente vai fazer uma planta industrial, né, você errar um dado de processo, você pegar uma norma numa versão errada, lá no final pode acarretar principalmente acidentes e muitas vezes fatais. Então, quando a gente está tratando no ambiente de engenharia, dados e informações significa documento de projeto controlado. Não tem outra forma a não ser você ter o controle. O que é documento controlado? É revisão A, revisão B, o que alterou? Você tem um sistema de gerenciamento para que essas alterações, né, de projetos que são comuns cheguem a tempo nas mãos das pessoas para que consiga se fazer as revisões do projeto. Ok?
Então, quando a gente está nesse ambiente de engenharia, a gente tem aí dezenas, centenas de tipos de documentos. Aqui eu coloquei só alguns, só para representar listas de materiais, relatórios, e-mails. E-mail também é documento de projeto, né? Desenhos, manuais, normas, procedimento, enfim. Uma coisa que até coloquei no centro aqui, o não aceitar papel de pão. O que seria isso, né? A gente, na experiência que eu tive aí desses anos, muitas vezes, o pessoal burla o sistema de documentação, enfim, e tenta acelerar as coisas, e muitas vezes você pega lá, preciso da informação, tá? Ele vai lá, risca num papel de pão, né? E passa essa informação para frente, né? E o gerenciamento de projetos tem que bloquear esse tipo de situação. Você pode até aceitar esse papelzinho de pão, mas você vai cadastrar esse papelzinho de pão, entendeu? E vai registrar. Por quê? Porque lá na frente, se der algum problema com essa informação, muitas vezes definições às pressas, alguma coisa assim, pode causar problemas no projeto, problemas de custo, enfim, daí causam outros problemas aí de financeiros até. Ok? Então, assim, esse não aceitar o papel de pão, ele é muito importante, tá? Para que a gente não tenha problemas aí no futuro com documentação de projeto. Enfim, desse contexto que a gente tem aí da questão de engenharia, como que a gente faz, né? Para garantir, né, ou pelo menos tentar garantir aí um fluxo legal de informação, de dados, de tramitação de documentação. Eu tenho 3 passinhos aqui que eu defini de uma forma simples, tá? Mas eu acho que ajuda muito. Primeiro, tem que ter um controle do sistema de documentos. Daí daqui a pouco a gente vai explorar um pouquinho mais cada item desse. Não interessa se é um controle na mão, um controle no Excel ou um controle no sistema de documentação, num JED, tá? Mas tem que ter um controle de documentos. Se você não controla a versão de documento que vai para uma compra, né, de materiais, ou um desenho que vai para a construção, muito provável que você vai ter problema aí de custo, de comprar material errado, enfim, de construir tanques errados, bases erradas, enfim. Um segundo item extremamente importante, aí envolve muito com o gerenciamento de projetos, né, dentro do plano de comunicação de projetos, estabelecer a matriz de comunicação e o fluxo de informações de documentos, tá? Então, isso é primordial no gerenciamento de projetos, você saber com quem tua equipe pode falar, né, para não ter justamente o bypass, não pular a parte do sistema de documentação, estabelecer com a tua equipe interna e tanto com o teu cliente, com teus fornecedores, como que vai ser essa troca de informações, essa troca de documentos, edições de documentos, enfim. E o terceiro o gerente de projetos tem que tomar ações aí para que os 2 primeiros não sejam burlados, porque, olha, a gente luta aí, né, tem empresas que têm sistema de controle de documentos, tem uma matriz de comunicação bem definida, os fluxos de informações bem definidos, e a pessoa burla o sistema, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daí também, tá? Desculpe, pessoal. Vamos lá. Detalhando um pouquinho mais, questão de sistema de controle de documentos, tá? O que eu acho? 3 passos fundamentais para o sistema de controle de documentos. Ele tem que ser adequado ao porte do projeto. Primeira coisa, tá? Por isso que eu falo, porque tem muitas vezes que você está lidando com um projeto pequeno que você não tem porte financeiro, né, para você suprir aí um JED, né? Então, não vai comportar o custo de um sistema de gerenciamento de documentos dentro de um projeto de pequeno porte, tá? Então, você precisa adequar. Cria uma planilha ali em Excel mesmo, com um controlezinho, né? E seja rígido ali nas emissões, né? Cria uma GRzinha, um tramite ali, para você mandar essa documentação toda vez que você está aí emitindo documentação, seja para suprimento, seja para obra, você usa essa documentação, usa esse modelinho, esse processo, para você se comunicar bem, né? Seja com o teu fornecedor, seja lá com o cliente na obra, enfim. Tá? O sistema de documento, ele tem que estar adequado ao porte do projeto, beleza? Um segundo item é o seguinte, a gente precisa aí ter
uma equipe suficiente e treinada. Essa equipe é a equipe que faz o controle de documentação. Por exemplo, se eu estou num projeto pequeno, às vezes a própria projetista pode fazer esse controle, né, ali na planilha Excel. Agora, como a gente está falando aí, às vezes, em projetos de 10 mil desenhos, 20 mil desenhos, às vezes 1 milhão de desenhos, você tem que ter equipe suficiente para fazer ali o cadastro, para fazer as missões, para definir as regras, né, desse cadastro de documento. Tem que ter treinamento dessa equipe. Enfim, ela tem que estar adequada também ao porte do projeto, certo? Às vezes a gente pega aí, porque se você não tem uma equipe suficiente, o que acontece? O documento ali, que muitas vezes é cobrado, né, do projeto, para sair rápido, porque a obra está precisando, porque precisa comprar por algum motivo, muitas vezes fica parado no controle de documentos ali, por dias, às vezes por semanas, e existe um atraso, um delay ali, só para essa questão da emissão oficial. Daí o que muita gente faz? Burla o sistema. Está demorando o sistema de controle de documentos, o pessoal pega o documento, manda direto para a obra, e aí começam os problemas, né? Daí o documento que manda para a obra, às vezes pode ter, o projetista mexeu mais um pouquinho, enfim, já está 2 versões tramitando em situações diferentes aí, né? Então, assim, primeiro, porte adequado ao projeto, sistema de documento, equipe suficiente e treinada, né? E o terceiro, que eu acho super importante, é um padrão para cadastro e distribuição. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando a gente vai estar aí, dentro da engenharia, a gente tem diversas disciplinas, né? Então, a gente tem mecânica, elétrica, instrumentação, civil, estruturas metálicas, enfim, você precisa aí, e tipos de documento, né? Você tem listas, você tem desenhos, você tem memória de cálculo. Então, esse tipo de disciplina com tipos de documento e áreas de aplicação, muitas vezes, você precisa organizar isso daí, né? Para que você crie um padrão, senão o pessoal de controle de documentação vai cadastrar de qualquer jeito. E daí você, muitas vezes, na hora de pesquisar um documento que você precisa, você não vai conseguir achar, né? Um exemplo muito clássico que a gente tem aí é a questão, muitas vezes, a questão de tanques, né? O tanque, bomba, ou tubulação, ele tem uma tag, ele tem um número de identificação lá da obra, né? Da planta. E muitas vezes você cadastra lá, dentro do sistema, tanque de óleo. Aí você tem 30 tanques de óleo na obra. E como é que você vai achar o documento? Exatamente aquele tanque que você precisa, né? Então, esse padrão de cadastro e distribuição precisa ser organizado, tá? Precisa ser organizado aí para que você tenha, enfim, uma organização de cadastro e você consiga aí, justamente dentro, organizando essa questão de disciplinas, de tipo de documento, você consegue cada vez mais ir automatizando aí o sistema de GED, né? Principalmente fazendo distribuições automáticas. Ok, pessoal? Então, o sistema de controle de documentos, esses 3 passos aí eu acho que super importantes, tá? Talvez não sejam só esses, mas eu acho super legal dar uma atenção para isso. Aqui, em matriz de comunicação, eu trouxe um exemplo aqui para a gente estar discutindo com vocês aí como trabalha uma matriz de comunicação. Então, no centro ali, pessoal, a gente tem aí um ambiente interno do projeto, tá? Onde que tem os gerentes, tem os líderes de disciplina, tem a equipe de execução e tem um GED, um controle de documentos de gerenciamento. Pode ser eletrônico ou aqui pode ser até no sentido de uma planilha mesmo, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o ambiente interno do projeto, você como gerente do projeto e líder, você consegue controlar esse ambiente, né? Então, se a gente determina que precisa ter um GED, gestão eletrônica de documentos, você implementa, você treina a equipe e você consegue controlar com que a equipe utilize, né, forçar com que a equipe utilize essa ferramenta. Só que você tem um ambiente externo também, né? Esse ambiente externo, antes você tem ali, principalmente a questão, você pode ter o cliente, o fornecedor, né, o consultor e o parceiro. Tanto que você tem relações ali de discussões gerenciais, né, de nível gerencial,
você tem discussões de nível técnico e você tem documento. Né? Então, quando você estabelece essa matriz de comunicação, você tem que pensar nesses 3 módulos, nessas 3 tipos de relação, tá? Porque nem sempre o documento lá, que é gerencial, uma discussão gerencial, precisa ir para a equipe técnica, nem tudo que é técnico vai para o gerencial, mas principalmente documento tem que passar pelo controle do documento. Não adianta, tem que passar pelo GED. Aí você tem vários níveis, né, de confidencialidade dentro do próprio sistema de GED ali, para que tenha uma relação de quem pode acessar o quê. Ok? E do outro lado ali, você tem um outro ambiente externo, que seria aí justamente a documentação que sai, né, do ambiente do projeto. Você manda documentos para suprimentos, você manda documento para obra, para fabricação, para fornecedor, até mesmo para uma engenharia terceira. Ok? Então, isso daqui é para a gente ter uma visão de matéria de comunicação que você precisa definir isso daqui no plano de comunicação do projeto. Beleza? Mais para frente aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre fluxo de informações e documentos. Então, uma vez definida na matriz de comunicação, quem recebe o quê? A nível de e-mails, discussões gerenciais, e-mails e discussões técnicas e documentação, quem recebe o quê? Como que é essa relação entre o ambiente externo e o ambiente interno do projeto? Você tem aqui um fluxo, né, de informações que você precisa combinar com a tua equipe e precisa combinar com o ambiente externo, vamos dizer assim, com o cliente, com a obra, com o fornecedor. Vamos lá. A partir do momento que você tem a emissão de documentos, o emissor, aqui é o ambiente externo do projeto, certo? No centro da tela, você tem a equipe executora. Quando você recebe, o projeto significa que você recebe a informação, processa, né? E você manda desenho, enfim, manda informação para suprimentos ou para obra. A partir do momento que esse emissor, né, seja cliente, fornecedor, consultor ou até parceiro, ele manda documentação, documentos, normalmente, tá, obrigatoriamente precisa passar pelo GED, principalmente. Mas normalmente o que ele faz? Ele copia ali, né, a parte de gerente de projetos, os livros. Esse seria o ideal, tá? Porque muitas vezes é aquilo, às vezes tem um delayzinho de 1 dia, 2, 3, às vezes no sistema de cadastro, né? Até para distribuir para a equipe, e o gerente de projeto e líderes já recebe essa informação e às vezes vocês conseguem, a gente consegue tomar uma ação mais urgente, dependendo da urgência, né? Da informação que está chegando, ok? Então, assim, o fluxo de documentos, obrigatoriamente, tem que passar pelo GED, tem que passar por esse cadastro, dentro daquela organização que a gente conversou, e se o líder, uma coisa que acontece, o emissor, às vezes, manda para o gerente de projeto, manda para o líder e não manda para o sistema de cadastro de documento, porque é aquilo, você não controla o ambiente externo, entendeu? Então, assim, o gerente e os líderes, eles precisam estar treinados para que essa informação seja direcionada, seja cadastrada no GED, tá? Muitas vezes também, o emissor, ele manda direto para a equipe. Isso, até ontem, o Wander citou na palestra dele, né? Que isso não é tão como se diz assim, é comum acontecer. E a função do GDP é cortar isso. Realmente é cortar o líder e cortar. Por quê? Porque muitas vezes aquilo envolve questão de custos, às vezes envolve questão de retrabalho. Essa informação que vem direto para a equipe, muitas vezes a equipe não sabe portar. Então, como ela vai absorver essa informação, se é para revisar, se não é para revisar, às vezes pode ter uma reunião no meio que essa informação que veio não é válida. Enfim, a informação que vem do emissor para a equipe executora, o GDP precisa cortar. Não adianta, isso daí é um combate diário, tá, para que isso não aconteça. Da mesma forma, quando a equipe executora ela precisa mandar, né, documentos, listas materiais, desenhos, lá para a obra, para o fornecedor, para a parte de suprimentos, de novo, tem que passar pelo GED, e o GED, né, dentro daquela, com base no plano de comunicação que foi acertado, né, na matriz de comunicação, ela vai fazer a distribuição da documentação, para onde que precisa, né? Nas versões corretas. Ela vai fazer essa garantia. A equipe executora também, ela pode, né, de certa forma, passar para o GDP ou para os líderes
principalmente, às vezes, tem situações que realmente são urgentes. A obra, às vezes, está esperando o documento e precisa receber para ontem, e não adianta. O GDP manda, né, para aliviar essa pressão, enfim, para resolver lá o problema da obra, e daí o cadastro vai atrás. Não pode deixar de cadastrar, tem que garantir aí que seja a mesma versão que está enviada para a obra, né? Então, a equipe executora, ela realmente não pode enviar a documentação para a obra, tá? Tem que cuidar muito disso. Exato, porque o GDP e os líderes, eles têm informações privilegiadas que muitas vezes a equipe executora não tem. Informações de reuniões, informações de acerto de premissas que podem mudar aí durante a execução do projeto, e acaba que, enfim, construção errada, enfim, e custos elevados lá no final. Beleza? Então, essas duas faixinhas vermelhas aí, ó, é o diário dos líderes do GDP, para que não aconteça. Né? É um combate diário, esse bypass, bypass significa pular, né? O controle de documentos, e pior ainda, se bypassar aí o gerente de projetos de líderes. Tá? Então, o GDP, os líderes aí, tem que estar muito firme nessa questão com as relações externas. Ok? Bom, seguindo nessas responsabilidades aí que a gente tem, né, de gerenciamento de projetos, algumas outras ações aqui que eu coloquei para a gente discutir, tá? É a questão aí de treinamento, né? Treinamento da equipe, instrução da equipe, acompanhamento da equipe do projeto. Então, você precisa, né, a equipe de gerenciamento precisa estar muito próximo. Então, não adianta você ter um sistema robusto de gerenciamento de documentos, você ter uma matriz de comunicação excelente, se a equipe de projeto não está alinhada, não está treinada para seguir esses processos, seguir esse procedimento, né, de cadastro de documento. Então, aí, dentro do plano de qualidade do gerenciamento de projetos, você faz lá uma previsão de treinamentos, né, que a equipe de projeto precisa receber, principalmente a questão de documentação técnica, tá? Lutar aí contra o bypass, o controle de documentos, né, esse é a nossa função mesmo, né, de gerenciamento e liderança, né, fazer uma vez aprovada aí, né, e acordada uma matriz de comunicação, ela precisa ser respeitada, porque senão dá problema, não adianta não. Troca de informações entre equipes internas, né? Isso, de novo, ontem assisti a palestra do Wander, tem muita a ver com o que eu estou trazendo aqui. Essa questão, quando você tem ali elétrica, civil, mecânica, tubulação, trabalhando dentro da equipe, muitas vezes um depende da informação do outro. Aí não passa pelo projeto. Essas informações não passam pelo sistema de documento, porque é interno do projeto. Então, como controlar? Aí, o gerente de projeto, é aquilo que o Wander trouxe, são reuniões, são semanais, diárias, bater ali a integração técnica mesmo no dia a dia dos profissionais, fazendo as pessoas se comunicarem, né? Porque normalmente elas não se comunicam, né? Imagina, se deixar solto, pode estar uma do lado da outra, que parece que eles não olham para o outro, e acontece que passam informações despercebidas e cria um desalinhamento, né, no projeto. Tá? Então, essa troca de informações internas aí é muito importante para o gerente de projeto, para os líderes, né, eles resultem das reuniões internas, aí uma rotina bem legal para estar alinhando essas questões, tá? Informação por e-mail, muito cuidado com isso. O GDP, quando receber informações, tem que saber a forma de tratar. Quando tem documento, ou principalmente quando tem informação e premissas que podem alterar o projeto, pedir para o cliente, pedir para o fornecedor oficializar via um documento, né? Isso é uma prática bem legal que a gente pode implementar, ok? Informações por WhatsApp, né? Muita gente às vezes utiliza o WhatsApp, é uma ferramenta muito legal, muito prática, mas ela, para engenharia, para documentação, a sugestão é que não utilize, né? Porque lá na frente, quando dá problema, aquilo, a gente tem que ser meio engenheiro, meio advogado, né? Porque se dá problema, você tem que provar as coisas, registrar
como eu falei, a gente está mexendo com vidas humanas, lá na frente estoura uma junta, estoura uma tubulação, mata uma pessoa, pronto, são processos judiciais mesmo, né, em cima do engenheiro, em cima do calculista, e se você não tem documento, como é que fica? Né? Não consegue provar pelo WhatsApp ali que o rapaz me passou essa informação, tá? Então, muito cuidado com o WhatsApp, tá? E uma última dica aí, essa questão de organização geral, né? É a função do gerenciamento de projeto manter a organização nas pastas eletrônicas, né? Aonde que ficam os documentos de projeto, os documentos técnicos, né? Mesmo que você não tenha um GED, você precisa aí ter esse fluxo de informações, de premissas muito bem organizado, muitas vezes com restrições de acesso à equipe, muitas vezes questões de valores, às vezes a equipe não pode enxergar, né? Mas essa uma organização geral aí, o GDP é responsável sim por estar puxando a equipe para que se mantenha organizado a questão de documentação, ok? Porque senão não há nada. Pega uma equipe desorganizada, daqui a pouco está cadastrando o documento errado para dentro do GED. Aí se perdeu, né? Perdeu todo o esforço. Ok? E, por fim, gente, os últimos lembretes e dicas aí, né? Onde que a gente, eu falei algumas vezes, mas onde que a gente coloca tudo isso, né? O gerenciamento de projetos. É no PGP, é no Plano de Gerenciamento de Projetos, tá? Muitas vezes ali em recursos, qualidades lá com treinamentos, os recursos aí, principalmente com as questões, né? Se é preciso de um GED, dependendo do porte do projeto, os recursos, ele tem que prever recursos financeiros, né? Para você conseguir comprar esse GED, né? O plano de comunicação, a matriz de comunicação, tudo dentro do plano de comunicação, enfim, abrange quase todas as áreas aí, tá? Uma dica muito importante, você não tem controle sobre o ambiente externo, tá? Você pode ter o teu GED, a tua equipe seguir, mas muitas vezes você alinha com o cliente, alinha com o fornecedor, mas eles não seguem, o ambiente externo não segue. Aí, você tem algumas formas de... Primeira coisa é você tentar sensibilizar a todos do problema que isso pode causar, ok? Mas, mesmo internamente, às vezes você coloca um sistema, você treina a pessoa e existe uma displicência em utilizar. A pessoa não faz, não segue a regra, ela bula o sistema. E o que fazer? Aí vai aplicar penalidades, eu acho que aí cada empresa, né, tem suas maneiras de lidar com esses desvios, né? Então, a partir do momento que você cria um processo, você cria um procedimento, e as pessoas não seguem, como abordar, né? Como fazer essa pessoa vir para o carreirinho, vir para o eixo, né? Pode causar muito problema, né? E a outra aí é justamente um plano de integração de projeto, uma sugestão nova que eu venho pensando aí, que é o seguinte, né? O que eu vejo nos projetos? Muitas vezes as pessoas acontece lá um alvoroço, início do projeto, tá tudo animado, motivado, faz tudo, faz apresentação, faz treinamento. E ao longo do projeto, vem pessoas novas entrando no projeto. E ela é jogada para dentro do projeto, está perdida, não sabe o que fazer, como que faz controle do documento, onde que pega documento, vai lá na pasta, em vez de pegar do GED, pega na pasta, não sabe qual versão que utiliza, enfim. Uma dica é criar um planinho de integração, né? Não só com uma documentação, mas assim, os principais assuntos do projeto ali para a pessoa que está entrando, ela saber do que se trata o projeto, as principais dicas para ela ir dando os primeiros passos ali e ao longo do projeto ela vai se entrosando com o time ali e vai para já não sair fazendo coisa errada ali no projeto. Beleza, pessoal? Então, é isso aí que eu tinha para falar para vocês hoje sobre questões aí de responsabilidades nossa aí, e vou deixar aberto a perguntas aí para vocês. Maravilha, grande Anderson, muito bacana, hein? Obrigado. No caso, é uma aula. Eu já começo logo com as minhas perguntas aqui. É bacana que do jeito que você apresenta aí, a gente que está habituado a estar no campo aí, projetos, né, relacionados à área de documentação, a gente vê que as questões, o tempo passa, né? A gente tem as novas tecnologias para a gente poder estar aplicando nos projetos, mas os recursos humanos
são fundamentais dentro do nosso projeto, né? Treinamento, capacitação, né? Envolvimento deles cada vez mais ali dentro, enfim, e alinhar a todos da equipe aí, né? Tanto de cima, os internos e externos, nas expectativas, né? Eu estou até com uma pergunta aqui, Ana, eu posso tomar a liberdade de fazer a minha primeira pergunta? Claro, por favor, pode perguntar. Tem um monte de pergunta aqui, mas eu vou fazer a minha primeira. Primeiro, eu adorei o termo papel de pão, e é realmente... É normal. A gente já precisa... falou muito sobre isso, né, Anderson? A gente precisa até mesmo, como é que vai fazer? É estabelecer, criar uma espécie, porque por mais que você apresente as normas, os procedimentos, né, de como você deve criar os documentos, né, os canais de onde as informações vão circular dentro de um projeto, as pessoas ainda criam os seus próprios, né? Fazem anotações à caneta, né? Ou muitas das vezes eu, em algumas reuniões de projetos, eu ficava com vontade de pegar a caderneta do inspetor, né, do pessoal que está na obra lá, porque eles anotam um monte de questões dentro da caderneta e aquilo não passava adiante, né, informações valiosas nos nossos projetos. Enfim, essa questão toda sobre o papel de pão, realmente, às vezes, você precisa pegar e fazer a análise desse documento e colocar dentro da ferramenta estabelecida no projeto, né, do GED, né, seja digitalizando ou indexando ela de uma maneira mais... Utilize metadados. Muitas vezes, Jorge, é preciso recusar mesmo. A informação veio quadrada, recusa e não aceita. Pronto, no final. E é esse tipo de condição e força, né, que o gerente de projetos precisa ter. Né, porque muitas vezes você elege o gerente de projetos para poder coordenar as atividades de um projeto, gerenciar, mas ele não tem autoridade devida para poder fazer uma recusa, às vezes, de um cliente. Você deve saber disso, que é difícil, né? A gente presta um serviço... Mas você precisa achar o equilíbrio, né? Achar o equilíbrio ali entre o bom senso, né? De você absorver a informação, né? Utilizar essa informação, ao mesmo tempo estar registrando, né? Isso. E bacana que você falou, tudo que acontece, né? Não tem nada... É bacana isso trazer para o pessoal até aqui que já tem experiência em projetos e para outra equipe que está aqui querendo trabalhar mais, né? Ou descobrir uma maneira de tratar algumas questões relacionadas a bypass. Isso aí é um problema que a gente sabe que existe, né? Nós não somos somente os responsáveis por controlar cronogramas, nem os recursos, nem plano de comunicação no projeto. Nós fazemos muito mais do que isso, né? A gente que faz aquele ponto de convergência entre as partes, né? Identifica as partes interessadas, não é mesmo? O patrocinador, enfim. Então, eu queria falar contigo que, diante de todos esses problemas que a gente sabe que existe ainda em relação ao registro, né, dos documentos e do fluxo de informações dentro de um projeto, né, que isso no futuro vai virar um ativo, né, as lições aprendidas, vai alimentar as bases de conhecimento. E como é que você enxerga isso com essa tendência da engenharia 4.0, que ela já está correndo a 120 por hora, né? A gente já tem que estar com isso tudo aí bem estabelecido, para eu poder trabalhar em cima dos meus registros, dos meus documentos já bem, como é que se diz, organizados. Né? Como é que você vê essa coisa que a gente está ainda preso, algumas questões, né, de registro dos documentos, a mudar essa cultura, e a engenharia 4.0 necessitando de tudo isso já pré-organizado para poder dar essa agilidade para a gente? Bom, vamos lá. Que principalmente no Brasil, né, no tópico que a gente conversou aí semana passada, né, até coloquei, né, enquanto por um lado, né, as tecnologias estão vindo, estão passando por cima de muitas situações, muitos processos, né, por outro lado, a gente tem aí também questões de empresas menores que não têm, às vezes, recursos mesmo para estar absorvendo essas tecnologias, né, e acaba nem tendo seus processos bem definidos, né? Eu acho que primeiro passa por definir os processos, por uma sensibilização, uma reeducação, uma cultura, né? Enfim, de controle, né? Porque engenharia e gerenciamento de projetos é burocrático mesmo, né? Não tem como ficar burlando muitas coisas, porque isso não dá problema, não adianta. Isso é histórico. Mas, por outro lado, aí,
eu acho que o primeiro passo que eu acho que está vindo, não sei nem ser 4.0, mas eu acho que o próprio sistema de gerenciamento de documentação e workflow, hoje, eles estão evoluindo muito, muito evoluído, né, de você fazer distribuições automáticas, né, e você, a partir do momento que você define aquela matriz de comunicação, e essa matriz de comunicação é incorporada para dentro do GED, né, então é muito difícil falhar, né, o documento não chegar na mão de quem tem que chegar, né. Eu acho que aí para frente ainda tem umas etapas que até a gente veio conversando com a Ana, quando a gente trabalhou junto aí, existem, o projetista vai lá e digita lá o título do documento, né, ou, enfim, o projetista. Daí esse documento vai para o cadastro de documentação, daí eles digitam de novo, daí digita de novo. Então, esse digita, acaba causando esse tiro. Então, eu acho que aí a 4.0, não seja nem uma 4.0, mas eu acho que o QR Code se aplica muito bem nessas questões aí para você estar minimizando o erro, né, de cadastro das informações, né. E no segundo passo aí, eu vejo o RPA, o Robotics Process Automation, né. São ferramentas, né, são computadores aí que trabalham 24/7 no PNT, não reclamam, não dá dor de barriga, né, que você consegue aí colocar computadores para estar fazendo rotinas que você não precisa, questões repetitivas, atividades repetitivas, né, que não precisa aí do mindset do ser humano para estar pensando, para estar definindo alguma coisa. Tudo que é repetido você consegue colocar no script, né. Eu acho que esse o RPA da questão vai se aplicar muito aí às questões de controle de documentos. Eu acho que o RPA ele tá bem recente no Brasil, né? Tem poucas empresas que estão dando treinamento, que colocam software aí para estar apoiando o mercado, mas principalmente nos últimos 2 anos cresceu bastante, sabe? IBM, as próprias prefeituras, o governo de São Paulo, a questão pública parece que está mais adiantado do que no privado nessa questão aí de RPA. Maravilha. Aninha, pergunta, depois eu faço. Nossa, tem várias perguntas ali no chat, muita coisa boa para a gente falar. Vários elogios, Anderson, a sua apresentação. Teve um elogio que foi a melhor apresentação que a pessoa já viu nos últimos eventos online, ou nos últimos eventos que ela participou. Olha a verdade. Muito bom. A Ruth Mota, tá vendo? Bacana. Muito bom, Ruth. Muito obrigada. Anderson, esse assunto, gestão de documentos, gerenciamento de projeto, comunicação, registro, está tudo muito interligado, né? E a palestra do Wander também comentou um pouco sobre isso, sobre a importância de comunicação, a importância de fluxos de informação, sobre o registro de tudo isso. Então, esses assuntos estão muito conectados. E você comentou também a respeito do RPA. Então, hoje tem muita aplicação de RPA para fazer esse processo já vinculado a um fluxo de sistema de GED, né? Então, o RPA faz a leitura, não é mais um processo tão manual, né? Eu acho que isso vem para ficar. Então, já tem muita coisa. Veio para ficar. Então, para que as pessoas tenham como fazer processos mais inteligentes, né? A empresa ser mais inteligente, a engenharia fluir de uma forma mais inteligente. E aí, o que será desse futuro, né? Onde que vai parar, né? A gente já desenvolveu o RPA, já tem integração entre plataformas e ferramentas. O que você enxerga de cenário futuro? Onde que a gente... Não temos limite, mas para onde a gente está caminhando? Qual é o direcionamento nesse sentido, né? Qual é o nosso próximo passo de evolução depois do RPA implantado em vários lugares? Olha, Ana, assim, aí já talvez seja um sonho meu, né? Ver a engenharia aí, principalmente com essa questão de BIM, né? Com a questão aí dos modelos 3D serem inteligentes a ponto de ter essa interface, né? Com o sistema de controle de documentos, com o sistema de logística, com o sistema de fabricações, com os fornecedores, né? Então, assim, eu venho há algum tempo, há 10 anos atrás, o projeto, acho que, se não me engano, da Renest, tinha alguns projetos, alguns testes sobre integração, né, de sistema de GED com 3D, mas eu não vi ainda isso acontecer
na realidade, né? Realmente um projeto totalmente integrado com o 3D, com as informações dentro do 3D, com a documentação interligada ali junto com o 3D, né? Você clicar num tanque, você pedir para abrir o documento, ele abre no teu tablet, no teu celular, né? Você saber ali, aquele tanque está sendo fabricado, em que estágio que ele está, né? É uma relação muito grande com a EAP do projeto, né? Eu acho que é um futuro próximo aí, questões de cronograma, interligando aí com o 3D, você conseguir visualizar o avanço da obra através de sistema de cores, né? Isso já vem acontecendo aí em alguns projetos na Klabin, que eu andei verificando, tá? Enfim, essa integração de todos os sistemas, porque hoje o GED é separado, o 3D é separado, a logística é separada, o fornecedor. Então, essa questão de você ter que pega a documentação, emite para ali é uma questão burocrática, né? Você está emitindo muitas vezes documentação sem necessidade, entendeu? É um trabalho às vezes desnecessário, sendo que a pessoa poderia só receber um link, ó, tá pronto, vai lá, busca, né? Eu sei que tem questões aí, questões de contratuais mesmo, né? Que precisam ser paradigmas, que precisam ser quebrados aí para que aconteça essa integração entre os sistemas, né? De engenharia, de documentação, de logística, de fabricação, enfim, um compiladão aí de sistemas. Eu vou fazer uma pergunta para ti em relação até... como é que você vê até a participação do profissional da informação, né? Tem vários aqui assistindo, não só da engenharia. Como é que é o grau de importância dele, né? Desde o início, né? Da iniciação de um projeto até o encerramento dele, né? Enquanto arquivista e administrador, eu vejo a participação, né, bem antes, desde a fase de iniciação, onde você tem toda essa estrutura. Como é que você vê a participação do profissional? É realmente assim, dessa forma que eu enxergo, desde em todas as etapas de um projeto, ou tem uma etapa específica onde ele vai atuar mais fortemente? Ô, Jorge, eu acho que é conforme você pensa, na verdade, até extrapola um pouco mais, tá? Por quê? Porque o profissional de informação, muitas vezes, quando você vai elaborar um orçamento, você vai atrás de dados, você vai atrás de informações, né? E se você não tem essa informação organizada, como é que você vai... eu fiz um projeto igual, eu tenho um orçamento aqui, eu tenho um projeto que eu fiz há 10 anos atrás. Se você não tem isso organizado, é muito difícil você achar os dados de uma forma rápida, né? O orçamento é tudo para ontem, né? Então, assim, desde a parte de orçamentação, de projetos, né? A iniciação ali, como eu falei, essa questão de padronização, de como cadastrar as coisas, de como organizar, de como criar um banco de dados, né? Aí eu acho que sai até do ambiente de projeto, assim, do ambiente de governança, né? De projetos dentro de uma empresa, você ter um sistema de controle, não só de documentos técnicos, mas sim de documentos gerenciais, corporativos, financeiros, contratos, enfim. E durante o projeto, ao dia a dia, né? Precisa, aquilo que eu falei, né? Se você não tem uma equipe suficiente, adequada e treinada, você vai ter um delay, você não vai conseguir atender a obra no ritmo que é alucinante hoje as obras, né? Os projetos. E ao final dos projetos, essa questão de lição aprendida, justamente que a Ana falou aí várias vezes, né? Você incorporar esses erros, esses aprendizados para a questão aí da empresa mesmo, né? Uma informação da empresa, tirar essa informação da cabeça do gerente de projeto, da cabeça do projetista, para que isso seja tratado depois em treinamentos, em novos projetos. Eu acho que o profissional da informação é cada vez mais bem-vindo, né, e necessário, né, dentro do universo de projetos. Como até falei um pouquinho disso, porque puxa a Ana aí, que né, é expert em gestão do conhecimento. Não sei se é isso, né, Ana? E aí a gente sabe. Vamos fazer um projeto aí nesse sentido, né? Então, e é isso que a gente fala, né, das questões. Anderson, né, a gente que já atua em projetos já há muitos anos, eu fiquei carente quando foi extinto a gestão da configuração, que era um dos processos lá no PMBOK, né, onde você tratava só da questão de estabelecer os parâmetros e configurações dos documentos dentro de um projeto, né? Hoje ela foi dissolvida em várias áreas. Enfim, eu tenho uma pergunta aqui da Roberta Pereira Santiago.
Ela pergunta qual a sua visão sobre a integração dos normativos. Ela fala que já trabalhou em projetos que trabalhavam com bases normativas diferentes e que já fez integração por meio de reuniões e validações. O que seriam essas bases normativas? Normas de projetos? Acredito que deva ser normas e procedimentos, né? Dependendo do tipo de projeto que eu vou fazer. Acredito que seja isso. A pergunta pode estar um pouquinho completa. Eu não consegui entender o que seriam os normativos, integração dos normativos. Então, vamos partir para outra aqui. O Ronaldo Ceravolo, incluindo seguros, finanças, compras, gerenciamento de cadeia de suprimentos, contabilidade, gerenciamento de relacionamento com clientes e gestão de recursos humanos. Ela vem a complementar, né, essa cadeia de gestão, né, digamos assim, a cadeia de valor. Você acha que essa questão toda ela precisa ser melhor integrada nos projetos? Enfim, como é que você enxerga? Para a gente, em relação aos projetos, a gente sabe como conduzir isso, né, como orquestrar. Mas em relação à questão da documentação referente a esses assuntos, você acha que estão muito bem hoje acompanhadas? Como é que você enxerga isso? Bom, eu acho que quando a gente fala em um projeto isolado, é uma coisa, né? Então, o que a gente estava falando aqui é de um projeto isolado. Quando a gente sobe para o nível de governança de projetos, diretoria de projetos, portfólio, não tem como não falar em um sistema justamente de controle de projeto, controle de CRM, né? De como integrar ali tudo que você precisa comprar num projeto sem estar interligado com a questão de suprimentos, né? E de outra forma, quando você recebe toda a documentação de nota fiscal, né, como é que você vai fazer a distribuição desses custos, né? Então, tem empresas, sei lá, tem 10, 20 projetos tocando ao mesmo tempo, chega lá uma nota fiscal, ela vai dar baixa aonde? Como é que você controla o custo, né? Daquele material que chegou na obra, não sei qual obra, de qual projeto. Então, realmente, isso é extremamente importante, você ter muito bem orquestrado, né, a questão de CRM, suprimentos, notas fiscais, questão até de RH mesmo, né, contratações que você faz exclusiva para o projeto, contratações que às vezes é corporativo. Então, toda essa questão de governança de projetos tem que estar interligado aí com o sistema corporativo, na verdade, da empresa, né? O CRM é um SAP da vida, né? Isso aí não tem como fugir, né? Eu tenho uma questão a falar contigo, né? Antigamente a gente tinha um problema dos e-mails, que continua, é um problema que a gente não consegue lidar com isso, e o WhatsApp, né? O WhatsApp, Telegram, é o que está no nosso calcanhar. Você explicou ali direitinho, mas eu queria saber como é que você lida no dia a dia com essas questões do WhatsApp, né, e-mail ainda. Com relação a projetos, é simplesmente pedir para o cliente, para o fornecedor, enfim, por favor, legal, obrigado pela informação, por favor, você poderia registrar por e-mail? Eu agradeço, né? Não vamos tratar assuntos de projeto simplesmente assim, pedindo numa boa, porque muitas vezes aquilo, você tem um bom senso, às vezes uma informaçãozinha simples, que não afete, o WhatsApp ajuda muito. Como é que tá aquele negócio aí? Tá legal, não tá? Já tá saindo daqui, né? Então, tem questões assim que você, claro, é uma ferramenta de trabalho, ela agiliza muito, né? Agora, quando envolve, principalmente, informação que comprometa revisão de projeto e lá na frente comprometa algum problema, você precisa evitar, não adianta. Tem que ser um e-mail, tem que ser um documento. Né? Engenharia é isso, informação e documento revisado. Documento controlado. Em outras práticas também, né, Anderson, a gente vê alguns projetos que, às vezes, se o cliente não quer registrar e aquilo tem muito impacto para o projeto, o outro lado registra, né? O gerente de projeto registra, confirme meu entendimento é esse, vamos trabalhar com essa premissa conforme conversa de corredor tal, ou conforme WhatsApp tal. Então, o lado de lá é muito fundamental, o lado de cá faz esse registro também, né? Também já vi bastante acontecer. Isso, aquilo que eu coloquei, né? Você não tem controle sobre o ambiente externo, né? Mesmo o interno já é difícil de você controlar, fazer as pessoas seguirem o processo, o procedimento, né? Muito menos ali o ambiente externo, né? Então,
aquilo, o primeiro passo é sensibilizar o cliente, sentar, fazer uma reunião, explicar para ele que isso é importante, que ele mesmo vai trazer benefícios, né, em evitar esse tipo de bypass, mas muitas vezes não acontece, daí você tem que realmente se esforçar ali do teu lado para estar registrando ali as conversas, atas de reunião que você tem aí para que deixe tudo registradinho, né? Muitas vezes o cliente não consegue enxergar esse tipo de coisa, né? Não porque não quer fazer, porque às vezes não está sensibilizado mesmo, né? Não consegue enxergar o benefício, né? Ou os problemas que podem acarretar aí, bypassar um sistema de controle de documentos, por exemplo. E trazendo um pouquinho até para a nossa área, a gente está com tempo ainda, Aninha? A gente está acabando. A gente está com o tempo estourado um pouquinho, Jorge. Então tá ótimo. Eu queria conversar sobre um monte de coisa aqui. Encontrei um colega aí falar sobre projeto e ficar até amanhã falando, mas tá vendo? Tá bacana. Gente, muito legal a interação do chat. Anderson, muito obrigada. George, muito obrigada também por topar essa moderação. Achei que o perfil tem tudo a ver, né? 2 gerentes de projetos também, né, George? Então, muito obrigada. Anderson, foi ótimo, foi muito legal. A turma está pedindo os slides para ter acesso aos slides, então, com conteúdo realmente de qualidade, muito bom. Muito obrigada, pessoal. Nós vamos para a próxima palestra. O link já está aí no chat para vocês. E eu tenho só mais alguns lembretes para a turma. Temos 3 oficinas, então, na sexta-feira. Uma de planejamento. Olha, Anderson, tudo a ver com o assunto, né? Tudo show de bola. Projeto, oficina prática, uma outra oficina de metodologia ágil também, e mais uma oficina de modelagem de processos, né? Colocar aí em prática tudo que a gente está vendo e aprendendo e conhecendo durante essa semana. Obrigada, gente. Então, vamos para a próxima sala. Nos vemos lá. Até. Valeu, um abraço. Até mais.